Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. Bom, o relacionamento do Whindersson e da Luísa chegou ao fim, né? E todo fim, para mim, é um momento a se pensar. Eu acho que nos primeiros vídeos eu tenha sido duro, né? Eu tenha pegado um pouco pesado. Nesse vídeo eu vou falar de essência e eu vou falar aonde o Whindersson errou e como você não deve fazer igual a ele, né? Se você um dia quiser ter um relacionamento, ou se você não quiser ter um relacionamento, mas observa as pessoas ao seu redor tendo relacionamentos e quer ajudá-los, né? Seu pai, seu irmão, alguma coisa assim. Aonde o Whindersson errou? Quando nós olhamos o relacionamento do Whindersson, confesso que ficamos cheios de erro, né? O Luísa Sonza dizendo no carro que você que tem ou teve o sonho. Não vou usar aquela palavra, mas ingeri-la, né? Você que teve o sonho de ingeri-la, você agora teria a sua oportunidade. Você finalmente ia poder ingeri-la. Referência ao prato, né? Mas uma brincadeira que destruiu todos os limites do Whindersson, né? E acabou deixando ele sem respeito e, obviamente, destruiu o relacionamento. Quando ela, numa mesa cheia de homens, fala que Whindersson, amor, vai todo mundo me ingerir aqui. Aí todo mundo ri e ele, tá bom pra você, amor? Aí tá, assim, com uma cara de domado, né? Uma cara de domado. Foi um erro terrível, né? Quando ela dançou dentro daquela piscina cheia de amigos, ele não falou nada, mais um erro. Quando ela levantou o vestido dela e dançou só de calcinha, erro. Quando ela foi com aquela roupa preta para uma festa enquanto ele trabalhava, abraçado com outro homem, erro, né? Todas essas coisas foram erros dentro do relacionamento deles. E eu poderia ficar aqui horas delatando erros, coisas que ela falava e ele não parecia que ele não ouvia, cara. Mas ele ouvia sim e aceitava. Todas essas coisas foram erros terríveis que o Whindersson cometeu. Agora, vamos falar em nível sério mesmo. O que ocorreu, né? O que ocorreu de mais errado com o Whindersson? Aonde o Whindersson errou feio, errou rude, né? Aonde o Whindersson cometeu esse erro? Aonde? O Whindersson cometeu esse erro abandonando a tradição, né? O maior erro do Whindersson foi abandonar a tradição cristã sobre o casamento. O casamento, ele é baseado na ideia de um Deus que é maior do que você, marido, e maior do que você, esposa. E esse Deus, ele coloca em cada homem, né, uma função a desempenhar dentro do relacionamento. E em cada mulher, uma função a desempenhar dentro do relacionamento. A função marido, então, não é uma coisa que foi construída pela humanidade, mas é uma coisa construída pelo próprio Deus. E é por isso que você tem que executá-la com muito cuidado, com muito esmero, e fazendo ela da maneira correta e que foi pré-definida por Deus. Igualmente, a função da esposa, ela deve ser executada desta maneira. E os dois devem estar ligados a um propósito. E qual é esse propósito? Adorar o nome de Deus com o relacionamento, né? Esse relacionamento, ele é unido para que cada um exerça a sua função, né, dentro do relacionamento e procrie e dê filhos para o mundo e os ensine e os instrua e cuide deles e exerça uma outra função que também é entregue por Deus, que é a função de pai e a função de mãe, para criar um filho ou filha, né? Menino nascendo menino e menina nascendo menina e sendo criado dessa maneira. Assim é
o casamento tradicional, um casamento onde Deus está sobre todas as coisas e os homens exercem a sua função. O pior erro do Whindersson foi quando ele abriu mão dessas coisas e ele entrou num casamento, um relacionamento progressista, né? Um relacionamento progressista é um relacionamento que não tem como alvo maior a adoração de um Deus. É um relacionamento que tem como um alvo simplesmente a realização pessoal de cada uma pessoa. E quando não há um Deus, quando não há ninguém maior do que você, quando você não olha para o céu e vê um Cristo sobre você, simplesmente as únicas coisas que passam a importar são os seus prazeres, né? O seu hedonismo. E enquanto um relacionamento tradicional ele prega o sacrifício mútuo das duas pessoas para assumirem o papel de marido e de mulher segundo os preceitos de Deus, que são eles os melhores para a relação e que fazem os relacionamentos mais longos. Se você for ver, a maioria dos relacionamentos que perduram a vida toda são relacionamentos baseados nisso, né? Cada pessoa agora sem Deus vai buscar o seu próprio interesse, vai buscar o seu próprio desejo. E o que é o desejo do homem sem Deus dentro de um relacionamento? É ter uma mulher jovem, bela, né? Para que ele possa aproveitar dela, né? Regozijar-se com ela, até que ela envelheça. Então, quando ela começar a envelhecer ou começar a encher o saco, ele abandona ela e coloca outra no lugar. É um desejo onde o cara tem ela, trai ela, né? É um desejo onde a honra é ofendida. E o cara, ele quer buscar o simples desejo dele, que é a satisfação sexual, né? A satisfação sexual. E o cara vai atrás dela, realizando de todas as maneiras imagináveis. E para a mulher, o maior desejo dela é a realização material, né? A realização material. Então ela olha para um cara com dinheiro, ela se arruma para esse cara por dinheiro, ela lança todo o charme que ela tem com esse cara de dinheiro para poder conseguir dominar dele o dinheiro, para poder entrar e levar com ela parte do dinheiro desse cara. E aí que acontecem os relacionamentos que a galera da sigla, né, MGTOW, vai dizer que são os relacionamentos destrutivos. E é verdade, né? É verdade. E aí, quando um relacionamento ele começa sem Deus, ele se leva, na maioria das vezes, para esse caminho de destruição, para esse caminho de aniquilação, né? Ninguém quer realizar a vontade do Senhor se sacrificando e assumindo uma postura, mas todos querem se realizar ali, né? E aí a mulher, ela casa, ela humilha o marido, ela tenta dominar o marido daquela maneira, porque ela não quer assumir o papel tradicional da esposa. Ela quer dominar o marido, submeter o marido, assaltar o marido, né? É aí que mora todos esses relacionamentos que a sigla mostra como destrutivos. Todos eles moram aí, em um relacionamento aonde Deus não é a pauta principal. E aqui eu não estou dizendo simplesmente do cara ser cristão com uma mulher cristã. Muitas igrejas e que não são cristãs de verdade. Na verdade, a maioria das pessoas que estão na igreja não são cristãs de verdade, né? Porém, esta pauta toda causa esse mal, causa esse malefício, que é a destruição do relacionamento onde não há um Deus. Aonde o Whindersson errou? O Whindersson errou quando se casou com uma mulher que não tinha Deus como o seu maior objetivo. O Whindersson errou quando se casou sendo um homem que não tinha Deus como seu maior objetivo. O Senhor Nunes, que começou a vida falando de Deus, que começou a vida falando de Jesus, de repente admitiu que não era bem assim, que todo Deus era um Deus, e que não havia algo maior ali, uma força com ordenanças, né? Havia uma força que regia tudo, até porque você tem que ser muito idiota para você não admitir que existe uma força regendo tudo. Mas essa força, ela não é uma coisa assim pensante, não é uma coisa com domínio, não é uma coisa com estrutura, não é uma coisa a quem devemos nos submeter à nossa vontade, né? Esse foi o erro dele. O erro dele
foi casar com uma mulher que não queria dar filhos para ele, entendendo que o relacionamento, parte muito importante dele é filhos. A menos que Deus não permita que você tenha filhos, né? E aí, obviamente, você deveria adotar, mas se Deus não permitir que você tenha filhos, nem que você tenha condição para adotar, aí sim, você foi retirado dessa função pelo próprio Deus. Agora, uma mulher que claramente tinha capacidade de ter filhos ou de adotar uma multidão de filhos, ela olha simplesmente e diz que não, que ela não queria ter filho, que ela não queria realizar isto, porque ela queria seguir a carreira dela, contrariando a vontade do Senhor, né? Era já o suficiente para ele compreender que esse relacionamento estava fadado ao fracasso. É muito triste dizer isso, né? Mas todos nós sabíamos que estava fadado a fracassar. E o seu relacionamento pode estar fadado a fracassar também. Quando você entra em um relacionamento sem alguém maior, você entra em um relacionamento com desejos hedonistas, né? E ou você vai destruir essa relação, ou a sua mulher que entrar nele com desejos hedonistas vai destruir a relação. Ou ambos, né? A questão é que o relacionamento será destruído. A questão é que se tiver um filho, ele vai crescer sem o pai do lado. Ele vai sofrer. Vai crescer com uma personalidade maculada, né? Porque é isso que acontece. E provavelmente vai repetir no futuro e criar um ciclo de destruição sem fim, né? E criar um monte de pessoas infelizes. Você vai ser infeliz porque não vai conviver com seu filho. Ela vai ser infeliz porque tem uma estrutura familiar quebrada. O menino vai ser infeliz porque não tem um pai e uma mãe para formar o seu caráter junto e ao mesmo tempo, né? Todos serão infelizes. E um relacionamento está fadado à opção. Quando se entra nele sem um propósito maior, sem um Deus, sem uma tradição. E esse foi o motivo, o pior de todos os motivos, o que destruiu a vida do Whindersson Nunes, foi abandonar aquilo que ele amava num primeiro momento, por amar mais ainda uma mulher.